quer. Olha, mais de 1.200 imóveis em BH estão em situação de risco. Isso segundo a Defesa Civil. E a preocupação aumenta com a previsão de chuvas para a capital. Por conta disso, as vistorias nas áreas de risco estão sendo intensificadas e a nossa equipe, obviamente, acompanhou o trabalho na região leste aqui da cidade. Vamos ver. Carlos mora com a família nesta casa que fica em uma encosta no bairro Taquaril, região leste da capital. Depois das chuvas do fim do ano passado, parte do barranco cedeu e colocou o imóvel em situação de risco. Que quando está seco está tudo bem, graças a Deus. Mas começou a chover, a terra já começa a descer. Atrapalha muita gente. Aí fica com medo. Fica com medo, agora não dorme, né? Técnicos da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, a Urbel, estiveram no local para avaliar a situação. Como a previsão é de que volte a chover em BH a partir deste final de semana, a preocupação com as áreas de risco aumentou e vistorias estão sendo feitas em vários pontos da capital. O risco é classificado e diante dessa classificação é feito indicação de ou permanência com monitoramento da encosta ou até mesmo a saída dos moradores, se for necessário. Se não é necessário, essa encosta pode ser protegida provisoriamente e aguardar o final do período chuvoso para aí serem indicadas as obras. Este outro imóvel foi atingido pela terra que se desprendeu do barranco. Com um alto risco de novos desmoronamentos, a família foi retirada e levada para um abrigo da prefeitura. Desde janeiro do ano passado, a Urbel fez pouco mais de 1.700 vistorias em áreas de risco de vilas e favelas aqui em Belo Horizonte. 25 famílias que moravam em imóveis com perigo de desmoronamento foram removidas preventivamente e levadas para abrigos. Nos casos em que os técnicos identificam riscos menos graves, os moradores são orientados a fazer obras emergenciais. Foram 95 no ano passado. Nós trabalhamos com um programa chamado PEAR, que é um Programa Estrutural de Áreas de Risco, que fornece a orientação técnica e materiais para os moradores que estão dentro das áreas de vilas, né? E para que eles possam, com a mão de obra deles, estar executando em parceria com a Prefeitura as obras necessárias. Só em dezembro do ano passado, a Defesa Civil de Belo Horizonte atendeu 717 ocorrências, a maioria por causa do deslizamento de encostas. No bairro Paulo VI, uma senhora de 57 anos que morava nesta casa morreu depois que um barranco caiu sobre a casa dela. Só nos primeiros dias de 2019, já foram mais de 200 chamados. E com a previsão de chuvas, quem mora em áreas de risco, fique em alerta. Eu durmo a poder de remédio. Aí eu fico muito assustada. Eu fico muito assustada mesmo. Bem, eu quero fazer um papel hoje extremamente difícil para mim, mas eu vou fazer. Eu não posso me furtar de emitir meu comentário, a minha opinião. Se faço sempre, não tenho que deixar de fazer agora. Põe as imagens para mim dessa última senhora e eu quero chamar a responsabilidade de comentar o seguinte. A prefeitura autorizou essa senhora a construir nesse lugar? A prefeitura autorizou a senhora a construir aí? Olha só onde está uma das pessoas. Volta lá, está em cima de um conjunto de réguas. A prefeitura autorizou a senhora a construir aí? Porque se a prefeitura autorizou, Rafael Martins, a prefeitura é criminosa se autorizou a construir numa região dessa. Né? Se tem uma vistoria do CREA para poder permitir uma obra nessa região. É criminosa a autorização. Porque mais dia, menos dia, esse problema da instabilidade do solo iria acontecer. Olha só isso aí. Para a imagem. Volta lá. Olha isso aí. Olha onde está um morador. Ele estendeu uns paus, subiu um ferro, cruzou na base e colocou tábua em cima. Né? Que é o lugar dele sair. Que é o lugar dele sair. Se o senhor recebeu a autorização para construir nesse lugar, a prefeitura ou o local que permitiu é criminoso. É criminoso. Agora, se o senhor construiu sem autorização, o senhor correu o risco de ter a sua casa em situação de risco, desabamento. Não faça isso em hipótese alguma, mas em hipótese alguma, que acredite você, vai acontecer o pior numa situação como essa e, infelizmente, a prefeitura que vai ter que pagar o pato. Então, são dois pontos, hein, Rafa? Queria sua opinião sobre isso. Primeiro, se ela construiu com autorização da prefeitura, a prefeitura tem que dar um apartamento do Belvedere para ela morar. Que é criminoso essa autorização. Agora, se ela construiu por risco próprio,
ela tem que sair de lá, porque ninguém vai se responsabilizar por isso. Stanley, eu tenho uma opinião formada sobre isso, que independentemente da construção ter sido autorizada ou não, sim, a prefeitura é a responsável. Por quê? Se a prefeitura autorizou a construção, ela é a responsável e, como você disse, pode ser até penalizada por isso. Se a prefeitura não permitiu e ela construiu assim mesmo, a prefeitura tem que dar conta, porque ela deveria ter fiscalizado antes que essa obra tivesse sido concluída. Então a prefeitura ela é responsável em qualquer situação. Se ela não autorizou, ela é responsável, porque ela não poderia ter deixado essa construção acontecer. E se ela autorizou, ela é mais culpada ainda por ter autorizado numa área como essa. Ô, Rafael, mas nós somos a prefeitura, eu sou a prefeitura, e aí eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Pode, claro que pode. Não, mas eu não tenho gente para isso. Tem muita fiscalização por isso, Stanley, para fazer esse tipo de avaliação aí, com certeza. Ninguém sobe, com 2, 3 dias, ninguém sobe isso aí não, ó, esse monte de parede aí não. Então, isso é uma construção que vai ao longo do tempo. Então dá tempo sim da prefeitura fiscalizar Belo Horizonte inteira. Muito obrigado pela sua lucidez, tá? Muito obrigado mesmo. Faço corrijo a minha posição diante das palavras do Rafael Martins em relação a isso. A prefeitura é responsável nas duas circunstâncias. Se ela autorizou, ela é responsável. Se ela não autorizou,